Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto. Aqui no palco do ser e do ser sem sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Aqui no palco da palavra e o palco também das reflexões, encontram-se comigo 3 pessoas extraordinárias que vocês conhecem muito bem aí em casa e que eu vou passar a palavra. Marta. Boa noite a todos, mais uma vez, e muito obrigada. Olá. Jorge. Sou eu, continuo sempre o mesmo. Olá para todos. Daniela. Olá, muito boa tarde ou boa noite para quem nos estiver a ver e sejam muito felizes. Muito bem. E então, vamos começar aqui com o nosso primeiro conto. Querido Pai Natal, eu sei que te esforças muito para que todos os meninos tenham os presentes que te pedem. Passo horas a imaginar o trabalho que deves ter para garantir que não faltam presentes a todas as crianças. Mas até hoje, desde que te escrevo, que não trazes o que te peço. Eu sei que o Tiago recebeu a bola, as sapatilhas e o tablet que pediu. Que a Joana desembrulhou o iPod e o telemóvel que desejou. Que o Luís conseguiu os jogos para o computador e a coleção dos filmes do Homem-Aranha. Eu quero este ano o mesmo que te pedi nos outros anos. Quero que a minha mãe me faça uma trança de manhã antes de eu ir para a escola. Sabes, a Filipa vai sempre com a sua tão bonita, feita pela mãe. Quero que ela e o meu pai se sentem comigo, depois do jantar, a conversar. Que eles assistam aos meus espetáculos de balé. Que passeiem comigo, de mão dada, aos domingos pela cidade. Que me aconcheguem à noite antes de dormir. Pai Natal, eu devolvo-te a PlayStation, as maquilhagens, os vestidos, o telemóvel, os jogos e o computador portátil que recebi o ano passado. Devolvo-te sem tristeza todos esses presentes. Eu só quero a alegria e o conforto de os ter presentes. Beijinhos, Pai Natal, da menina que entrança o seu cabelo. Muito bem, e este é o nosso primeiro conto, alusivo aqui também a esta época, a época natalícia, e é um convite realmente também a refletirmos sobre essa questão dos presentes e dos bens materiais e do consumismo também, que é muito comum e muito inerente a esta época do ano. E podemos começar mesmo pela Daniela. Bem, a frase que mais me fez pensar, digamos assim, foi a alegria e o conforto de os ter presentes. Eu, quando li este conto, senti que alguma felicidade por saber que há meninas. Porque nós temos às vezes a tendência de achar que os miúdos só querem bens materiais e brinquedos, e realmente há meninas que valorizam muito o amor em detrimento dos bens materiais. No entanto, senti alguma tristeza com este conto. Aliás, o Natal sabe-se que é um misto de tristezas e alegrias, não é? Para todos nós. Porque estes pais, e muitos pais hoje, não conseguem acompanhar os filhos no seu percurso de vida. E não só os pais, pois também o resto da família muitas vezes. Os pais têm que trabalhar, têm que cuidar da casa e dos filhos. É natural que só tenham tempo ao fim de semana. Ou seja, também os pais têm uma pressão muito grande social sobre eles. Eles, para além de terem que fazer uma série de coisas, de cuidar, de educar, de trazer dinheiro para casa, de comprar os bens materiais, que também são precisos, e alimentares, agora ainda são obrigados a ter muito tempo para os filhos. É impossível. Eu na minha idade, os meus pais já não tinham também esse tempo, a não ser ao domingo. Por isso eu acho que é mais ou menos normal. Mas durante a semana, por exemplo, podemos ter os avós. Normalmente estão reformados, não é? E que também nos amam. E como diziam os meus, diziam que são pais 2 vezes. Por isso, eles podem nos dar também esse carinho. Temos amigas para brincar, podemos ter tias e primas para conversar, temos família que nos pode abraçar. Os miúdos reclamam os pais e fala-se muito nisto, não é? Dos pais, e os pais têm que estar mais presentes com os filhos, e é importante, eu não estou a tirar importância a esta questão. Mas na realidade, se cada parente disponibilizar algum do seu tempo para apoiar a família,
porque se fala de família e fala-se tanto do amor de família e da importância da família, e ajudarem a educar um pouco as crianças da sua família durante o ano, e não só em festas passíveis de retratos, vão não sobrecarregar tanto emocionalmente estes pais que já se sentem muitas vezes culpados por não poderem estar tanto tempo com os filhos, e ao mesmo tempo ajudar a criar estes laços familiares. Ou seja, eu acredito que estes pais que compraram o tablet, que fizeram tudo, deram o que podiam dar. Só não conseguiram dar muito tempo e é triste. E falaste num sentimento que é a culpa. E às vezes, pela consciência que têm de que não conseguem ter este tempo de qualidade com os filhos, a culpa muitas vezes leva a que queiram compensar materialmente as crianças e querem que aquele material seja quase um âmbito, enquanto que este âmbito devia ser arranjar algum tempo do dia para estar com as crianças. E há aqui questões que são muito importantes, mas vamos ouvir todos e depois... Só essa relação ao teu comentário, eu não sou mãe, mas não acho que seja só o âmbito. É o tentar que o tempo que eles passam fora a trabalhar tenha algum retorno, de alguma forma, para os filhos. Eles muitas vezes tentam dar aos filhos o que não tiveram, porque se calhar na altura deles eles tinham muito tempo dos pais, mas não tinham o tablet, não tinham a maquiagem. Por isso, se calhar, projetam que os filhos querem o mesmo que eles quiseram, não é? E compram-nos, dão-lhes o que podem dar, que é os bens materiais. Não sei. Sim. A gente vai ter, isso é controverso, a gente vai ter que discutir isso. Realmente, isso é verdade, é um retrato da sociedade atual. Os pais passam muito tempo nos seus trabalhos, chegam muito exaustos a casa, mas também quando há a decisão da maternidade e da paternidade, quando há a decisão de um núcleo familiar crescer também em dimensão e com filhos, essas decisões têm que ser muito bem ponderadas e têm que ser muito bem calendarizadas, que vai vir uma criança e essa criança precisa de nós e precisa do nosso tempo. E como é que nós vamos gerir trabalho e família? Isto tem que ser pensado. Mas também esta solução que tu apresentaste é uma solução bonita, mesmo para se pensar aí em casa. Aliás, há um provérbio que diz que é preciso uma aldeia para cuidar e para educar uma criança. E aqui a gente está a falar de uma comunidade familiar para educar uma criança. E isso é lindíssimo, não é? Quando todos se mobilizam para cuidar de uma criança, é criar laços fortes e profícuos familiares que são extremamente importantes. Jorge? Eu salientei a frase: a Filipa vai sempre com a sua trança tão bonita, feita pela mãe. Isto é uma imagem maravilhosa, enquanto imagem, mas a realidade é um bocadinho bem diferente, não é? Jorge, antes de continuar a sua reflexão, com certeza, quero só fazer uma referência que também hoje veio com tranças. É verdade, foi, mas não foi, infelizmente não foi a minha mãe que as fez, mas foi a minha filhota mais nova, exatamente. Muito especial exatamente. E é tão bonito que, e estou a reforçar isso porque quando chegou cá disse, olha, também tem tranças e foi uma pessoa muito especial que as fez. Exato, e se fosse ofertada na noite de Natal com prenda, agora ficaria demasiadamente feliz quando ela me fez e que me disse: hoje vais assim. Pronto, isto é. Mas é enquanto já homens maduros, mas continua. E só para dizer que isso é muito bonito, porque o gesto de alguém nos tocar no cabelo, alguém nos embelezar, não é? Alguém dar de si, do seu tempo, investir do seu tempo em nós, porque que é que a gente, neste caso, quer que tu, Jorge, apareças bem na televisão, quer deixar uma marca bonita em ti, não, tu hoje vais diferente, eu é que te quero embelezar, não é que te quero meter bonito para a televisão. Isto é um gesto muito bonito de afeto. Exato, carinho de afeto, exato. Eu próprio pergunto-lhe, antes de sair, como é que eu vou hoje? Achas que eu ponho um make-upzinho no cabelo? Achas que eu faço uma máscarazinha, faço uma trança, um pelo, isso? E ela diz-me assim: senta-te aqui que eu vou fazer. E ela faz isso. Isso, claro, para mim, é das melhores prendas que pode haver. Mas sou eu já com a idade que tenho, não é? Porque depois nós voltamos ao início do conto. Eu abri só esse parênteses. Exato, com tu certeza, sem dúvida. Tu escolheste mesmo a frase da trança, por isso é que eu achei engraçado. Exato, mas terá a ver... fazer esta nota. Porque de início não foi com esse... Sim, porque não sabias que ela ia se oferecer para... Foi há bocadinho que ela me fez isso. O saliente, porque no fundo é aquilo que nós falamos agora, que é, no fundo, é uma imagem maravilhosa, é um sentimento que nos enche a alma,
que é assim mesmo. Mas a realidade é bem diferente. No fundo, a realidade é bem diferente. É que, será que a Filipa se sentia feliz ao ver as prendas dos outros e só via a sua trança? É isso é que nós perguntamos. Continua sendo assim, nem em todas as favelas as pobrezas são iguais. Existe sempre mais pobreza numa casa do que na outra. Existe mais desamor numa do que na outra. Porque nem tudo se cinge àqueles bonequinhos que nos ofertam. Tem a parte principal, que é o amor, mas que isso são coisas que vão dar para mil e um programas. Cada vez mais os natais se resumem ao poder económico. E disso não podemos fugir. Por mais amor que nós tentamos incutir no próprio Natal, isto já começa a ficar muito complicado. Cada um é pior, o que é pior é que existe quem nem dinheiro tem para comprar palha para fazer andar as renas do Pai Natal. Porque muitos têm os pais de Natal com renas e tudo, e há outros cujos pais de Natal são somente sonhos e imagens do infinito. Isto é uma realidade, porque continua a ser. E o consumismo é sempre a parte principal do espírito natalício. Esta, infelizmente, é assim. Por mais que nós possamos nutrir outros sentimentos, mas per cada um, não é? Cada um tem uma maneira diferente de pensar e de ver as coisas, mas no global e no geral é assim. E não podemos fugir. E quando quisermos fugir, bastará passarmos pelas lojas e que vemos os carretes de luzes e de coisas chamativas, não para nós, mas para as crianças, que é o importante do Natal. Do Natal, enquanto consumismo, o importante são as crianças, que elas é que dizem ao pai, entre aspas, Natal, que é que dizem, eu quero isso, quero aquilo, quero aquele outro, não é? Olha, eu continuo a gostar muito. Eu continuo a gostar muito do Natal. Eu também, mas eu digo, nesse aspecto, são sempre os miúdos que não somos nós próprios que nos esforçamos a nós próprios. São os nossos filhos que nos incultem o que é que querem. E depois, consoante as nossas possibilidades, é que vamos fazendo. Será por aí. Também, se não for, a gente podemos discutir. Se tivermos em conta que no nascimento do menino Jesus, os 3 reis magos, o que é que ofereceram? Ouro, incenso e mirra. E isso, logo do princípio, preconiza o consumismo exacerbado. Isso então é logo ouros que é o poder acima de tudo. Demonstrar puxando para o espírito natalício, demonstrando o poder do dinheiro e o poder daquilo que nós podemos ofertar ou não. Eu digo sempre, eu sou do tempo que a minha mãe, durante a noite, pegava em 2 agulhas, com novelo de lã e fazia camisolinhas para nos oferecer no Natal e nos pôr, nem sequer no sapatinho que nós não tínhamos, mas para pendurarmos na chaminé. Esta é a realidade e não vamos fugir disso. Eu não tenho orgulho nenhum de ter andado descalço até começar a trabalhar, não tenho orgulho nenhum disso, mas também não tenho vergonha, porque era aquilo que nós tínhamos, era aquilo que nós éramos. Esta é a realidade. Por isso é que talvez nós saibamos, e quando digo a minha geração e mesmo a vossa, a nossa toda, saibamos dar mais valor às coisas. Exatamente. É isso, sabemos dar mais valor, porque já passámos muita coisa que hoje era inconcebível. Ninguém poderia pensar naquilo que nós passámos na altura, mas também não há necessidade. Mas isso jamais não faria com que nós degolhássemos os olhos a olhar para as prendas que os outros recebiam. Podíamos não ter nada, podíamos ser felizes, podíamos ter as camisolinhas feitas pela nossa mãe, que nós vigiávamos ela à luz da vela, eu apanhei isso, a fazer as malhas para nos oferecer. Mas isso quando saíamos para a rua e víamos aqueles carrinhos de folha, que na altura eram uns carrinhos muito bons na altura, nós ficávamos com aqueles olhos, que era uma coisa muito... Carrinhos de bombeiros estão engraçados. Era, mas que eram muito engraçados aos nossos olhos, com muita pena. Com muita pena, porque nós não recebíamos. Eu lembro-me, eu estou a falar nos anos 60, havia um senhor que morava na rua de cima, que era uma rua paralela à rua onde eu vivia, que era o senhor Guilherme Ramalho, que posso falar que era o nosso Pai Natal. Ele comprava brinquedos para dar às crianças que não tinham.
Engraçado. Isso é que era o nosso Pai Natal. Sim, E isso é isso que era a era nossa concepção de Pai Natal. Ela era E é. aquele que, mesmo que tivesse, partilhava connosco. Há tantos que o têm e tinham muito mais do que ele. E não partilhavam connosco. Engraçado. E vocês sabem quem é, quem estou a falar, que é o sogro do Dr. Candeias. Era uma pessoa extraordinária. E ele tinha aquilo de chamar-nos, que eles conheciam-nos toda aquela canalha, como nós chamamos, da altura. Ele sabia os nossos nomes todos. E ele era só um, era o Sr. Guilherme Ramalho. Mas os nossos nomes ele conhecia-nos todos. Ele chamava-nos e dávamos um brinquedo, que era a tal carrinha, com uma caixinha aberta e em folha, que por vezes nem sequer brincávamos com elas para não estragar. Essa é que era a realidade. Mas, pronto, Ou seja, na tua estamos casa aqui. havia muito amor, mas Claro, realmente não havia, menos- eram os bens materiais, porque o amor existia, éramos 6, e o amor tinha que existir na confecção das próprias Claro que sim. camisolinhas para 6. 6 camisolas não se fazem num dia, principalmente de uma pessoa que tem que cuidar de 6 crianças. Claro. Isto é que era o amor que era expresso não da maneira que nós hoje exprimimos, não é? Porque nós hoje, quando gostamos de uma pessoa e quando amamos uma pessoa, nós dizemos, eu amo-te, eu gosto de ti. Naquela altura não se dizia, não. Isto não se usava quando recebíamos um beijo, deitávamos a cabeça no ombro. A expressão era essa, a expressão do amor. Nunca um pai dizia, eu amo-te. Nunca uma mãe dizia, eu amo-te. As palavras eram expressas, eram expressas naquilo que eles faziam para nós, no dia-a-dia, em gestos e no carinho que eles nos transformavam nas coisas que faziam. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Não vou falar mais, não digo para nem passo o tempo. A referência dos meus colegas foi brilhante e pego aqui na última parte do Jorge. As palavras não eram ditas, ele tem razão, mas os gestos valiam por 1000 palavras. Eu vou ser sincera, muitas miúdas da minha idade, e eu fui uma delas também, tinham a saca da América, era um dia de festa, e tinham coisas que muitas não tinham, e aquilo era divino. Os americanos passavam para as escolas, uma vez, 2 no ano, deixavam também uma saca com ofertas. Isso era fantástico, porque a gente sentia-se privilegiadas e faziam dáveis figas. E não era só eu, mais pessoas, porque tanto, não tanto. Hoje eu acho isso completamente descabido. Mas o mais engraçado é que estavas a falar e falaste muito bem. Há falta de tempo, mas também às vezes não há muita coordenação do tempo. Como é que uma mãe? Agora há exemplos concretos de factos que eu tenho conhecimento pleno. Sou voluntária da Caritas, tenho alguns conhecimentos nessa área, tenho um dia inteiro, não trabalha, vive de um resíduo. É a primeira pessoa que vai deixar os filhos no colégio e a última a ir buscar. Aí, Isto é impressionante. Eu fui criada e vi muitos serem criados. Tinha um avô que chegava tardíssimo da noite, na freguesia dos Altares, tardíssimo. E a primeira coisa que ele pedia era um escaldapés. Ele vinha exausto. Os seus filhos todos foram habituados a trabalhar na terra, a trabalhar desde novinhos, desde pequenos. Mas depois, a gente tinha uma mesa redonda. Ele já tinha televisão nessa altura a preto e branco. E a televisão não se acendia. Nós falávamos de 1000 coisas. Do dia-a-dia, do vizinho, um mexeriquezinho da freguesia às vezes também vinha à balha, a minha aguardente ganhou porque o outro ficou chateado, que eu este ano vou tornar a concorrer, coisas engraçadíssimas. A gente fazia sempre a nossa oração em família depois de jantarmos. E eram pessoas que saíam de casa às 4, 5 da manhã, levavam um pão esbregado, muitas vezes com a pinga de leite, nem manteigas, nem nada que se parecesse. E à noite tinham tempo para a família. E eram famílias de 14, 15, 16, 17 filhos. verdade. Eu ouço às vezes as pessoas dizerem ele está lá no seu quarto, está lá no seu canto, que descanse. E o que é que ele está a fazer no seu canto? O que é que ele está a ver no seu canto? Ele está a ver o materialismo do Natal e do ano inteiro, que já não precisa ser Natal para se ter tudo e mais alguma coisa. Será que eu ia dizer o quê? Claro. Ele está a ver N coisas que os pais nem sequer às vezes têm tempo de saber o que é que o meu filho de 12, 13, 14 anos está a ver. Estatisticamente é triste falar nisto, mas é assim.
há uma grande porcentagem, e houve um grande estudo a nível de várias redes sociais, desde jornalistas, radiofónicos, televisivos, uma equipa muito vasta, desde revistas que se empenharam nisso, com uma visão, com uma caras. Portugal é um dos países que jovens, crianças e adolescentes passam 6 a 8 horas num telemóvel, Nos ecrãs. numa PlayStation, num ecrã, como tu dizes, 6 a meu 8. pai. O que é que essas crianças estão a Acho fazer? que Com quem é que estão a falar? Os pais já estão lá sempre. E depois, há ainda o caso assim. Por exemplo, a minha mãe criou crianças que hoje adoram-na. As coisas mais importantes que elas fazem na sua vida querem sempre a presença dela. E isso é um orgulho para mim. E os pais diziam, está tão bem entregue, já está quentinha, já está lavadinha, já está arrumadinha, fica bem com a Dona Luísa, a gente amanhã vai à escola. Olha, está aí ao telefone, a gente dá um beijinho. Aí, pronto, estava quentinha, estava arrematadinha e os pais eram extremamente carinhosos e presentes quando esses miúdos estavam em casa. Mas eu conheço muitos que a gente, porque também já trabalhei numa instituição com crianças, foi pouco tempo, mas trabalhei, e tínhamos de estar a telefonar. Nem sequer havia telemóveis, era telefone. Olha, desculpe, se o filho está aqui. Eu ainda não consigo chegar aí. E não faziam literalmente nada durante o dia. Eu tenho 2 ou 3 casos de pessoas, porque eu gosto muito de conversar com os meus idosos, com a tal. Os avós que são avós segundas vezes, fazem. Eu digo que os avós, não há médico que nunca dê esse diagnóstico, mas eu inventei uma nova doença, a vozita aguda. Porque eles ficam completamente perdidos. Eu tinha um avô e uma avó que nunca ia, nada, aquecer a cama para os filhos. Tanto na terra cheia como nos altares, a minha avó acendia o ferro bem quente, a outra de cá de baixo também ia-me aquecer a cama. A minha mãe também me aquecia a cama. Quer dizer, num tempo que os avós não faziam metade do que os avós fazem hoje. Exato. Sim, mas também eles agora já têm ar-condicionado. E eu a falar com essas famílias, Sim, mas gosto de é saber uma essas- forma. as experiências da Ribeirinha, experiências da Aguala, experiências de Raminho, gosto de saber essas coisas. Eu acho extremamente engraçado, porque eu vivenciei também isso. E quando falam das matanças, das vindimas, das noites lindíssimas a debulhar milho, de malhar nas eiras, eles dizem, avô, isso era uma seca. Ele dizia assim, agora seca é eu que te peço 5, 10 minutos para estar aqui a ver uma coisinha ao avô e tu estás sempre... Porque eles não estão habituados ao conceito. Há futebol, há futsal, há explicações, há escola, mas há um horário. O jantar pode ser às 9, pode ser às 8, pode ser às 9h30, mas o pai, a mãe, os parentais todos estão naquela casa, vão jantar juntos. E ali não há telemóveis. E ali não há nada. Ali há família, conversação, diálogo de N situações. E esse avô disse ao neto, olha, eu vou-te dizer uma coisa, a gente cantava, a gente ria, a gente era pobres, pobríssimos, mas a gente punha sempre no fim de uma matança uma mesinha com o pouco que tinha para ver os reis cantar à nossa casa. Meia dúzia de reis. Aquilo era muito naquele dia porque a gente era pobres. A gente matava 2 porquinhos para render para o ano inteiro e ainda estavam cozinhando aos vizinhos que tinha menos. E na nossa casa, para tu que saibas, só 2 vezes no ano a gente tinha pão de trigo. Era só pão de milho. A gente só tinha cozinha de pão de trigo. Era chamado pão da venda. Pão de trigo era A minha mulher fazia, a avó fazia em casa só para o bolo e para a matança. E nunca comeste 2 fatias de pão de milho com uma fatia de pão de trigo a meio? Não, Mas eu comia, era chamado pão-alvo, pão da venda. pão-alvo. Pão da venda. A minha O outro era cozido em casa. E E depois, tirava-se, ao fim de miúdo, uma semana, passava-se. seca, Já que seca. começava a criar em Vou para a cima do escola. pão as coisas. No ciclo, a professora de português, por acaso, introduziu uma matéria que tinha a ver com isso. E ele calhou a conversa que tinha tido com o avô. Disse, paciência, e agora? Olha, ele teve 18 valores no teste. Ele andou com o avô no mato, foi às vacas com o avô, que já tem 70 e tal anos, fez N coisas engraçadas. Ele hoje é uma pessoa completamente diferente.
graças àquela professora que sem saber de nada, e hoje em dia é pai, e ele vem para a aldeia de Natal, faz montes de coisas com o seu filho, eles vão jogar golfe juntos. Ele aprendeu uma lição tão engraçada que, apesar de ter uma vida extremamente ocupada que o pai e a mãe têm, mas eles conseguem conciliar tempo aos seus 2 filhos. E os miúdos são engraçadíssimos, sociabilizam, falam, chegam à minha loja, cumprimentam com uma pinta medonha. Miúdos de 12, 13 anos. Sim, mas não te estendas muito, é porque daqui a pouquinho vamos tocar no outro conto, que depois vamos ter que mexer com isso tudo. Exato. Com isso tudo. Mas não tem mal, a gente faz ao Depois vamos Mas tu se Isso, reparares quando bem, chegar a a gente poder chega. criar, cair Jorge, em contradição naquilo que se se tu possa reparares ver. bem, os 2 contos estão muito interligados. Sim, sem dúvida, estão sempre. Estes contos estão muito giros. Estão sempre. Estão muito Agora, sempre. quando tu referes aqui, fazer as tranças, é como ela disse e disse muito bem, até posso ser um amigo. Uma das minhas tranças mais bonitas que eu tive foi feita por uma senhora que já faleceu, a mãe dos irmãos Almeida, donos da Twins. Se não Eu fosse tenho uma assim, recordação, daquela trança, que tinha um cabelo que dava 500 deste. Ela fez uma trança mais linda que a minha vida teve até hoje. Mas era O exatamente afeto, o isso. amor, o carinho. Exato. As crianças, é muito importante, sobretudo que a criança se sinta amada. É isso. E é muito interessante que, às vezes, na adolescência, os adolescentes querem muito sair e há adolescentes que os pais permitem muito que saiam, não impõem horários de saída nem de chegada. E esses adolescentes, alguns pensam, quem me dera que os meus pais fossem assim, não, eu tenho que chegar às X horas a casa. Mas esses que têm essa liberdade de horário, efetivamente, não são os que se sentem mais felizes, porque sentem falta de amor. E é muito interessante pensarmos sobre isso, porque a regra, os limites, esses limites saudáveis, adequados à idade, fazem com que a criança também se sinta amada e se sinta neste ambiente securizante. E há uma história muito engraçada, falando aqui realmente na sociedade atual e no facto dos pais trabalharem e passarem muitas horas fora de casa, e alguns deles... até há uma história que um pai, numa reunião de pais, um pai levanta-se e partilha com os olhos em lágrimas e diz: quando me levanto de manhã é tão cedo que o meu filho ainda está a dormir. E quando chego a casa é tão tarde que o meu filho já está a dormir. Isso acontece. E portanto, eu só tenho mesmo um fim de semana para estar com ele. E o que eu consegui fazer para que ele soubesse, porque eu chegava e dava-lhe um beijinho no rosto, mas eu sei que aquele beijinho ele não ia sentir, porque ele estava a dormir. Então eu queria que ele tivesse a certeza absoluta que o pai tinha passado pelo quarto. Então sempre que eu ia ao quarto, eu dava-lhe o beijo e dava um nó no lençol. E assim, quando ele acordava, via o nó no lençol e sabia: o meu pai Excelente. veio ao quarto e deu-me um beijo. Isso é espetacular. Ele partilha essa história nesta reunião de pais. A professora ficou muito curiosa para saber quem é que era o filho deste pai e foi ver. E era um miúdo extremamente saudável, bem integrado, sociável e com boas notas. Porque é isso que eu estava a tentar dizer também, não é? Porque, por exemplo, a falta de tempo dos pais. É dos pais e é dos filhos, dos miúdos. No meu tempo, a gente saía da escola, primeiro tínhamos menos carga horária. Eu saía da escola e ia ter com os meus avós. Eu realmente estava com os meus pais tarde, mas eu estava com os meus avós, não é? Claro. Em casa. Havia Já sempre estavam uma reformados, ou ligação. seja, estava sempre em família. Realmente os meus pais chegavam tarde. E ao domingo, por exemplo, eles tinham tempo e ao sábado para mim. Pronto, e eu sentia o amor deles igual. As prendas eram no Natal e nos anos, que era uma festa, e não me venham, eu tive essa sorte de Tal e ter qual. a festa. Não tínhamos muitas prendas, mas era uma festa. Eu acho que nós gostávamos mais de desembrulhar as prendas e da confusão que eram 12 primos a tirar papel Claro, para o ar, claro. do que propriamente do que depois vinha. Não me lembro das prendas, mas eu lembro perfeitamente da gente a estar a desembrulhar prendas dessa imagem. E nós, por exemplo, mesmo a roupa, não é? Eu tinha roupa e quando tinha roupa nova era para estrear ao domingo. Ou seja, nós dávamos muito mais valor ao pouco que tínhamos e É éramos bem. felizes. Mas gostávamos de ter prendas, ainda hoje gosto de ter prendas Uma coisa especiais, gira. não é? Era tão giro para mim, no dia de pão por Deus, pôr a minha roupa nova. É isso. Eu ia pedir a casa A das gente minhas vizinhas com a roupa valorizava. nova. Mas, por exemplo, E nós vestíamos a roupa ao domingo. sim, Domingo era o dia de estrear. Mas eu ainda hoje tenho a roupa para irmos à melhor missa. e a roupa para dia a dia. Mas era Eu tenho o meu guarda-fato catalogado nesse sentido. Eu não. E quando eu preciso,
eu vou lá buscar a minha peça melhor. Está lá. Não posso ter nada a carregar no tal domingo. Eu vou comer de fato de treino. Esse é o dia de fato de treino. Muito bem. Só para um apontamento. E, por exemplo, também, o que é que eu vejo? Os miúdos hoje em dia, todos os dias têm uma atividade no fim do dia. Ou seja, os pais, muitas vezes, a disponibilidade deles é estar à espera que o filho saia, é levar lá à ginástica, sai da ginástica, leva-o ao canto, sai do canto. Quando chega à casa, tem que lhe dar de jantar. Ou seja, aquelas horas que o miúdo está a fazer tanta atividade, das 6 às 8... Também não está com a família. Também não está com a família. Ou seja... Mas também acaba-se por munir também de outras questões importantes a nível da cidadania. A gente está mesmo aqui já em cima do tempo. Só mesmo para acrescentar uma coisa que tu disseste e que é pertinente, e só para os pais refletirem em casa, e muitos dizem que chegam a uma idade que são taxistas, Ubers, ou seja o que for, dos filhos é que acabam por ter que os transportar. Todos os momentos são momentos importantes de interação. Todos os momentos. Mesmo o momento em que eu vou levar o meu filho ao atletismo, ao futebol, à explicação, seja aquele apoio à atividade que ele tem extracurricular, é sempre um momento muito importante para meu filho, conta-me então, conta à mãe, ou conta ao pai, ou conta-me como é que correu a escola. O que é que tu almoçaste no refeitório? Sentaste-te ao lado de quem? Como é que está a tua amiga tal que tu falaste o outro dia que estava... É sempre muito importante. O que a gente não pode fazer é um transporte em silêncio. Se é este o momento que eu tenho para estar com o meu filho, eu tenho que fazer, mas não é perguntas sim e não. As perguntas nunca podem ser sim e não, tem que ser perguntas incisivas, curtinhas, para que haja respostas de desenvolvimento. E se houver, sentaste ao pé de quem? Olha, desta vez sentei-me ao pé de Miguel, olha, porque é que foi desta vez ao pé de Miguel? Termos esse cuidado, muito importante, aproveitar todos os momentos para interações de afeto, mesmo que seja mudar a fralda a uma criança, é um momento muito importante de interação e de afeto. É isso. Então, até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV, agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso Janelas de Conto. No dia em que disse que estava grávida, o pai da criança desapareceu da sua vida. Ela, estarrecida, colocou as duas mãos sobre a barriga, ainda lisa, e acariciou-a veemente. Em simultâneo, preferiu, em voz baixinha, a mãe está muito feliz por te ter. Passaram 6 anos. O pai da menina nunca se pronunciou. Ela decidiu não lhe falar dele até que ela lhe perguntasse. A menina foi nutrida pela avó materna até à sua entrada para o primeiro ciclo, enquanto a mãe trabalhava. Encontrava em ambas um regaço protetor e seguro. Na semana anterior, à atual, a menina havia chegado todos os dias a casa com um olhar triste e pensativo. A mãe indagou-a e ela não se aventurou a responder. A mãe percebeu a causa da dor. No dia em que a menina chegou a casa, com um postal a dizer: para o melhor pai do mundo. Com os olhos em água, aconchegou a menina no seu colo e iniciou a conversa há muito adiada, com um: sabes, meu amor, o teu pai ama-te muito. Muito bem. Marta. Esse conto é um dos contos mais intensos que me passaram aqui nas Janelas de Conto. É uma realidade cada vez mais assídua. Eu nem sequer imaginava que ia ter um conto para debater assim. E estava a ver um canal que gosto muito de ver, informativo, e estavam a falar de estatísticas mundiais. E uma rádio brasileira desenvolveu um estudo anual em várias áreas: toxicodependência, álcool, violências domésticas, assaltos, inclusive também a parte do abandono dos idosos, que isso então é uma escala, uma coisa horripilante, passa dos 14.000 anuais. Em 3 estados do Brasil eles fizeram essa sondagem. 11.000 crianças sofrem de abandono
paternal, abandono maternal ou dúbio. E uma coisa que essa rádio... Desculpe, no Brasil, Sim, essa estatística não deve estar certa. Só 11.000. eu estou a falar em 2 ou 3 estados. Não é no Brasil todo. Em Nos 2 ou 3 estados em que estados. fizeram um estudo. Em estados específicos. E então, essa rádio, há um psicólogo que vai lá falar e ele diz uma conversa muito interessante. Mundialmente, só há 3 ou 4 países que estão a descer essa taxa. E referem, um é a Inglaterra, a Rússia, apesar de ser um país muito rígido, também tinha uma taxa um bocadinho elevada, há uns anos está a descer, e as Ilhas Seychelles também estão a descer. O resto está tudo a aumentar. Porque cada vez há mais aquela relação fútil, derivada à bebida ou ao álcool que tu te envolves na noite e não sei o quê, e depois não queres assumir compromisso nenhum. Aquela curte, estou com aquele gajo, ele está comigo, mas depois também não há aqueles cuidados com as informações todas que nós temos hoje em dia, que eu acho que é uma coisa absurda não haver cuidados. Porque nos chega todos os meios e mais alguns, e eles têm acesso a esses meios, uma grande informação como prevenir NX coisas, inclusive as gravidezes. E é uma coisa, se calhar, Marta, só para fazer Sim. ressalva, nessas questões dos curtos, sair à noite, interessei por alguém, muito importante, mesmo que a mulher tome algum método contraceptivo, o uso do preservativo é extremamente importante, porque a gente não quer gravidezes indesejadas, E também não mas quer também doenças. não quer doenças. Exatamente. Portanto, fica essa ressalva aí, porque é muito natural que as pessoas queiram viver a sua sexualidade, mas quando não é com um parceiro que seja estável, por favor, aí em casa atendam à necessidade do preservativo. Mas eu depois vejo que esse abandono, e eu interagi mentalmente com a conversa do psicólogo. Ele diz que essas crianças nem sequer se está a referir, acho que vão para instituições. Estás a referir-me diretamente como a tu. Ou ficam só com o pai, ou ficam só com a mãe. Que chegam a ter mais capacidades num futuro e são mais fortes. E são pessoas que na vida têm mais uma sustentabilidade grande, porque acabaram de ter que enfrentar uma realidade muito diferente. Ele diz, são pratos que se pesam numa balança e o que pesa sempre mais é aquele que ficou só ao cuidado de um. Porque teve que crescer, também não teve tempo para ter uma infância talvez tão bonita, tão rica, mas depois também, quando é pai, normalmente, se não enverga por maus caminhos, se os cuidados são corretos, se o pai que ficou ou a mãe que ficou deu-lhe o ensino necessário e ele não entrou por vias dúbias, consegue ser um pai extremamente extremoso. Que que teve uma família muito completa e muito cheia dos bens materiais e isso, que vem de encontro ao conto anterior, por vezes não consegue ser. Aqui queria só, eu acho muito interessante essa reflexão, mas o que eu conheço dessa realidade, em vez de calhar da palavra forte, são mais fortes, eles são mais resilientes. Ok. É. Em vez de fortes, e o psicólogo é capaz de ter usado mesmo a palavra forte, mas a verdade é que o que eu sinto é que as crianças que começam desde muito cedo a viver com adversidades tornam-se mais resilientes, porque é na adversidade que nós nos tornamos resilientes. Sim, que nós crescemos. Exatamente, se nós estamos numa família que nos providencia de tudo, não é? Só mais tarde, quando chegamos à adolescência, quando temos as primeiras negas nos amores, em que não estamos apaixonados e a pessoa não está apaixonada por mim, em que posso ter um ou outro caminho desviante, e aí é que começam as minhas adversidades, e aí é que eu começo a preparar-me e a desenvolver a minha resiliência. Há crianças que são obrigadas desde cedo a desenvolverem a sua resiliência, porque a adversidade vem desde o berço. E por isso, sim, sinto muito isto. As crianças que vêm com adversidades desde muito cedo são muito mais resilientes do que as outras, mas, sem que dúvida, são nutridas em contextos familiares. Eu tenho uma amizade muito grande, uma pessoa muito minha amiga, que ela ia para a escola, tirou o mínimo possível de escola, e ela e os irmãos, o pai era lenhador, morreu num acidente, uma árvore caiu-lhe em cima, e ficou uma quantidade de filhos em São Jorge. E ela ia pedir um naco de pão. E muitas vezes um tio é que dava um pisco de manteiga batido nas latas à moda antiga, que ainda eu bati muita manteiga. E aquela manteiga era um naco. E tinha lá uma mercearia que restava às vezes um quadradinho de marmelada, e isso era um dia de festa. Eu conheci sempre aquela senhora com como tu dizes,
uma resiliência, uma força, um espírito interior. É para uma pessoa tão diferente de nós, porque ela foi obrigada ela com 6 anos era o que eu sou hoje, talvez. Aliás, costuma-se usar aquela frase do que não nos mata torna-nos mais fortes. Exatamente. Realmente tem pessoas minimamente bem estruturadas, não é? Mas também tem que ter algum amparo de família por trás. Mas, aliás, hoje discute-se muito, e nós já falamos aqui muito, apesar de não querer enverdar por aí, sobre a importância da frustração ainda na infância, não é? Dos miúdos se sentirem frustrados, dos miúdos se sentirem tédio. Porque os miúdos hoje em dia não sentem tédio, não se sentem frustrados. E por isso não sabem resolver problemas. Eu ainda aqui há uns dias dizia, nós estamos a lidar com uma geração que tudo o que a inteligência artificial não consegue resolver, eles não conseguem resolver. E têm crises de ansiedade. Eu vejo muitas pessoas jovens com burnout e que me parece a mim, não sendo psicóloga, e estou a dizer o que me parece do que me rodeia, que muitos desses burnouts vêm da incapacidade de resolver problemas sem ser através do Google. Quem diz Google diz Sim, outras ferramentas, porque há coisas na vida, por exemplo, priorizar o que é importante para nós durante o dia de hoje. O ChatGPT não diz. Okay? Nós temos que perceber o que é importante para nós e fazer essas prioridades. E eles ficam completamente deprimidos se alguém não lhes der a resposta. E isto vai fazendo um acúmulo de situações, tanto na vida pessoal como profissional, em que as pessoas se sentem realmente muito tristes por não conseguir resolver. Isso tem a ver com a resiliência. Sim, afeta as relações, afeta os namoros. Estão sempre à espera que os outros é que havia muito. Mas sim, havia também muita falta de um tudo e não, o divórcio era um tabu, isso é um outro. Mas havia diálogo. Sim. Num casal dito normal, como havia os meus pais, como havia muitos da minha família, amigos, diálogo. Hoje não há, hoje a tolerância é zero. Porque eles não têm uma preparação, como tu dizes muito bem, de trás, para poderem depois também fazer da sua vida a dois, ou no trabalho, ou na sociedade, um conjunto de harmonia, de diálogo. Eu ia há tempos, eu disse isto numa brincadeira, num café, disse, olha, tu daqui a dias vais-te parar a falar sempre como tu estás aí a falar com as máquinas. É verdade. Porque é assim, quando chegares um dia a ter que ter uma atitude de homem, pá, clica na máquina. É verdade. Porque há tempos estava uma amiga minha numa esplanada, convidou uns amigos para sociabilizar. E a página tantas estava tudo. Ela pagou, levantou-se e disse, olha, meus amigos, boa noite. Telemóvel verde, telemóvel amarelo, telemóvel roxo. Estou a dar boa noite aos telemóveis, que vocês nem sequer estão aí. É verdade. Isto é muito interessante. E isso faz-nos refletir que nós, enquanto educadores, enquanto agentes de socialização, temos uma responsabilidade acrescida. Temos uma responsabilidade acrescida, que é conseguir dialogar, escutar, não é? Falar, ter interação visual e contacto visual com essas crianças e com esses jovens, para que eles não se tornem, não é, vítimas daquilo que é uma resposta que uma máquina lhes pode dar, ou com uma ferramenta Exatamente. que o próprio homem é que produziu e lhes vai dar, não quando é? uma criança tem mais esse apego ao pai ou à mãe e vai passear nas ruas, eu tenho um miúdo que ele é a coisa mais amorosa desse mundo, ele tem este tamanhinho assim, seu bonezinho. O pai interage muito, o pai passeia muito com ele. A avó, que mora ali no Bailhão, passeia imensamente com o miúdo. O miúdo entra na minha loja, entra na Spaghetti, entra nas farmácias, cumprimenta os seus amiguinhos da rua, dá-me um abraço. Uma criança da realidade não é normal, mas a criação é o tal tempo familiar, porque tem o pai, tem a mãe, mas é muito duro quando tu, mesmo nascendo recém-nascido ou ainda feto, perdes o teu elo forte, perdes o teu pai, no meu caso, perdes o teu pai, e tu ficas maneta. E tu depois começas a crer que a tua mãe tenha que ser as duas coisas. Não, mas a minha mãe não é igual ao meu pai. E uma mãe também aí depois a fazer esse papel é duríssimo. É muito duro, porque ela não quer ser extremamente drástica, mas ela tem que pôr regras. Porque não tens o pai e a mãe tem que ser os dois. Ser família monoparental é muito difícil. Não é nada fácil. Tem que ser uma matriarca, matriarca mesmo. Sim. Eu gostei muito deste conto. Aliás, a primeira coisa que me ocorreu foi... eu senti-me cheia quando o li. Porque lá está, para mim este conto é Natal. Foi isso que eu senti.
isso eu até destacava a frase: encontrava em ambas um regaço protetor e securizante. Isto é tão bonito. E mais uma vez, ou seja, realmente há aqui dor envolvida devido à ausência. Portanto, aquela mãe sofreu, não é? Por o pai da criança a abandonar, mas ela nunca passou isso à filha, ela sempre passou amor à filha, ela protegeu, e ela e a mãe dela, né, a avó, deram amor àquela criança. E deram tanto amor que mesmo no final do conto, quando a criança pergunta o que foi o meu pai, em vez de ela ter aquela atitude básica que muitas mães solteiras têm, o teu pai fez isto, não presta, porque isto, não ligues, não queres saber, diz, não, teu pai ama-te muito, ou seja, reforçou o amor. E eu senti-me tão plena a ler este conto, Mas sinceramente. cuidado, é que a frase que tu preferiste não foi a mãe que lhe disse, foi o postal que ela levou para casa. Cuidado. Não, Não. O postal dizia para o melhor pai do mundo. Ela diz, Então, sabes, desculpa. meu amor, O teu pai ama-te ama-te muito. muito. Tens razão. Eu vi por Eu ia outro fazer prisma. na peça. Está certo. Não tem mal, mas para isso Não, nós estamos mas aqui. isto- Claro, Mas isto, claro. uma mãe que faz isto na vida real, tu ressalvaste aqui uma parte fundamental e fulcral a nível mundial, é uma mãe que tem uma capacidade, uma coragem, Inteligência um amor, emocional. uma inteligência, um amor entre si, nada fácil. Sim, Porque a nada maioria frequente. faz a outra parte que tu referiste Sim. muito bem. E isso é muito mau, porque as crianças depois ficam-se a sentir rejeitadas, não é? Em vez de se sentirem integradas, sentem-se logo rejeitadas. E não há necessidade. Porque... Mas devíamos explicar os fatos Sim, certinhos. sim. Mas sim, dá-lhe sim. um toque. Porque o pai fez aquilo, ok, que não aceitou a Com criança. eufemismo, não é? É, não Dizer dá. a verdade, mas não precisa ser severos, não é? Exato. Tu não Olha, precisas fazer uma grande o pintura pai para era teres um muito grande jovem, quadro. o pai ama-te muito, mas o pai era muito jovem, não conseguiu assumir essa responsabilidade de ter uma criança, Claro. decidiu fazer outra coisa com a sua vida, mas na segurança de que, com a menina querida que tu és, quando ele te conhecer, quando ele vai nutrir este amor que tu mereces. E que sabia, de certeza, que a mãe ia conseguir cuidar da Exatamente, criança. exatamente. Ou seja, há imensa coisa que se pode dizer. Pode dizer que não vai denegrir essa imagem do pai, não é? Mas depois Mas também- que vai também Do pai. E mais tarde, se essa criança nunca vê isso que foi dito. Isto é incrível, porque isto é tudo depois uma bola mística. Se essa criança não viu isso que foi dito. Mas Mas isso cuidado é em muito... termos em atenção, acima de tudo, os tempos que nós estamos a atravessar. E era isso que eu ia tocar daqui a bocadinho. Exatamente. Quando E chegar a a gente minha vai- vez de falar, mas é. porque nós estamos sempre a falar de determinados pontos, de determinadas situações, quando a realidade atual é tremendamente, Mas já não- tremendamente Jorge, diferente. se calhar ainda Já só não existem antes- as figuras paternais. Só cuidado. antes do Jorge... Paternagem só enquanto antes austeros, claro. Só antes de tu fazeres referência àquilo que queres fazer referência, só para ficar bem esclarecido lá para casa. Nós não estamos a dizer que se deve mentir à criança. Nunca. Nunca. O que a gente está aqui a dizer é a criança não... Nós devemos encontrar as palavras para que a criança não sinta o sentimento de abandono. E é muito natural que essa criança, apesar dos seus 6 anos, peça para conhecer este pai. E é muito importante que esta mãe diga, olha, a mãe vai reunir os esforços todos que conseguir para ver se consegue localizar onde o teu pai está e se ele está disponível para o vosso encontro, ok? E que a mãe diga isso e que a mãe efetivamente se esforce para essa união, Exatamente. caso este pai esteja interessado em se reunir Sim. com a sua filha. E se não estiver, essa mensagem tem que ser passada à filha. Pronto, a Mas gente está aquela sempre a parte falar- do amor é importante Exatamente. para se criar logo um impacto de ódio. Exatamente, a gente está sempre a falar aqui num contexto de sinceridade, mas com palavras de amor. Sim, e já agora, se calhar, tu própria podes, de forma também lá para casa, que falas melhor lá para casa do que nós, em relação, por exemplo, aos divórcios, que eu também vejo as mães, se calhar não tanto os pais, mas as mães, a tentarem fazer dos filhos aquela bola de... aquele jogo, não é? Isso chama-se alienação parental. Exato, tentar dizer muito mal dos pais, e isso é... Eu não sei o que é que faz, mas deve fazer muito mal à cabeças é um dos dano filhos. irreparável. É um dano terrível que se faz às crianças e que se faz ao outro adulto, que também quer Sim. estar presente na vida Exatamente. da criança. E depois há Exato. os jogos com comprar a criança. Exato. Exatamente. O pai pode dar mais, porque a mãe pode dar mais, e depois anda aí a criança tipo uma bola de ping-pong E ou a criança empurra. depois adquire também, de certeza, determinados comportamentos e hábitos manipulação. de manipulação
que depois as pessoas não percebem porquê, então eu tratei-o tão bem toda a vida e agora ele faz isto e ele tem estes comportamentos. Depois tu, na verdade, ensinaste valores muito distorcidos, não é? Sem querer. Sem não estou a querer. dizer que é de propósito, mas é preciso ter algum Às vezes cuidado. também tem um bocadinho. Às vezes, quando há Eu acho que eu quero um acreditar que bocadinho as de pessoas não têm maldade, às vezes também da Sim, mas parte não têm de um ou do outro, consciência das para consequências pecar, de futuro. o divórcio, para... Epá, e depois quem sofre é as crianças. Bem, vamos deixar que o nosso bebê Exatamente. fale um bocadinho. Eu já devia ter interrompido, que vocês estão a roubar as minhas ideias todas. Vocês estão a falar tudo aquilo que eu era para dizer. Olha, Jorge, as tuas ideias estão sempre tão férteis, estão sempre a florir. Estão sempre a mas florir, é- sempre a florir. Estás-te a fazer coitadinho, que hoje Não, a somos sério, duas vocês estão como a tirar Não, vocês a estão a tirar- trança que eles não são hoje está a expandir as energias. O problema é, temos que ter sempre em conta os tempos atuais. Eu ressaltei logo essa frase, ou esse pensamento, ou essa passagem. Passaram 6 anos, o pai da menina nunca se pronunciou, ela decidiu não lhe falar dele até que ela lhe perguntasse. Isso em relação ao conto, não em relação à vida real. Porque na vida real, normalmente quem fica com a criança tem sempre a tendência de fazer aquilo que vocês falaram há pouco, que é tentar... Denegrir, não é? Denegrir. Exato, denegrir a outra parte e tentar fazer com que a outra parte nunca apareça e faça com que a outra parte nunca seja sentida à falsa. A sua falta, perdão. Porque depois, e depois usam adjetivos de tudo quanto é de piorio. Mas quer seja de um lado, quer seja do outro. Não vais porque tua mãe é assim, não vais porque tua mãe é assado. Não vais porque teu pai não presta, não vais porque teu pai é assado. Pronto. Mas nós temos que ter em conta os tempos que nós estamos a atravessar. Nós estamos a falar de uma figura carismática, que é a figura do pai, que é a figura que nós entendemos por o imperador, no sentido de ser o ponto máximo da criação da criança, não é? Da sua formação. Nós estamos a viver nos tempos muito conturbados. Ou não. Hoje em dia, 2 mães criam um filho. Hoje em dia, 2 pais criam um filho. E bem E aí criados. onde é que estão? E criam Eu pai, pergunto. e criam Exato. pai. Exato. E aí é que eu pergunto. Qual é a razão que agora criam bem 2 mulheres e se esquecem da figura paternal? Ou porque é que se criam bem 2 homens e se esquecem da figura maternal? Aí é que está o problema e aí é que está o complexo. Aí é que as coisas são muito complicadas. É que nós estamos a julgar uma situação e estamos a aceitar outra. Nós estamos a pôr assim. Eu sei que estou errado nesse pensamento, Não, mas eu não, ainda não, estou não, um bocado, eu ainda não, sou, eu ainda não, sou um não, bocado não. retrógrado. É que se uma criança qual é que é o melhor? É uma criança ser criada sozinha com uma mãe que cuida ou com um pai que cuida? Ou é uma criança ser criada Um casal fora homossexual. do contexto, fora do contexto criado pela sociedade e pela criação de que deve haver um ser de cada sexo? Aí é que se pergunta qual é a mentalidade na criação da criança quando lhe perguntarem quem é a tua mãe e ela diz é aquele que tem pelos no peito, ou quem é teu pai, quem é teu pai é aquela que não tem desculpa, que não tem seios. Pronto, essas coisas. Sim, Mamas mesmo. Mamas, exato. Essas coisas é que temos. Eu penso que é muito mais importante. Eu sei que isso agora é muito complicado eu falar disso, porque não eles é vão nada cair todos em cima de mim, complicado, toda a não é nada gente. complicado, Porque a Jorge. realidade Não é é nada essa. complicado. Porque Mas- preocupava-me anteriormente os pais que abandonavam as crianças, que por vezes nós nunca sabíamos as razões. Aqueles que abandonavam mesmo, ou era por questões de vícios disso, ou daquilo, ou daquele outro. E depois abandonavam porque depois havia muita coisa que nós não sabíamos em realidade. Pronto. Tudo isso nós passámos, julgámos e estamos a julgar constantemente. E os tempos atuais? Eu posso só... Quanto psicóloga, faz favor. não, Agora, é assim, Jorge. socióloga é a mesma coisa. Para mim é tudo igual. Terminação é Eu, a em mesma. relação às famílias homossexuais, eu sou completamente a favor que tenham, ao contrário. que cuidem de crianças. No caso é o amor Pronto. e o coisa. Não tem- Pergunto mas é mesmo, para mim é mesmo super natural. De qualquer forma, compreende-se quem não faz isso com naturalidade. E compreende os argumentos. E compreende que tudo o que é diferença pode fazer com que a criança na escola seja mais ostracizada, Evidente. que exista algum preconceito em relação àquela criança, que existem algumas brincadeiras mais, pronto, que sejam mais difíceis para a criança lidar. Eu consigo compreender haja o isto bullying. tudo.
que haja Que o o bullying. bullying também vem Aliás, por que até aí. agora vamos ao cyberbullying, que ainda é mais cyberbullying, grave. Que ainda é exato. mais grave. E existe Ora, muito. Que existe muito. Agora, eu creio que essa é a minha perspectiva, que eu não quero vender a minha perspectiva para ninguém em casa, cada um tem direito de pensar da forma como quiser pensar. Claro. Para mim, compensa muito mais o amor que esta parelha vai dar, seja ela composta por homens ou por mulheres. Sem dúvida. Para mim, compensa muito mais esse amor do que este dano residual, que se vai tornar residual quando há muito amor, que possa ser este preconceito ou essa ostracização que a criança possa sentir. Mas acabam-se as figuras parentais. O pai e a mãe. Mas mãe, sim. Não, mas é isso que estávamos a discutir, é esse o ponto fulcral do conto, que é o pai que não aceita o filho e que se vai embora. Mas tu se E nós reparas- trazemos aí por... Mas tu- Essa não foi a minha visão. Mas é a minha, por isso eu estou a discutir, é a minha. Claro, e fazes muito bem. Claro, Estamos ora aqui bem. para sabes que há conversar. casais heterossexuais e homossexuais. Eu vejo às vezes em casais homossexuais mais mãe e mais pai nos heteros. Mas eu não estou a dizer o contrário. Calma, eu não estou a dizer o percebi o que estavas contrário. a dizer. Que eu estou a dizer onde é que está a figura paternal e a figura maternal. Ok. É isso. Se nós tivermos a concepção de sociedade que o pai é um homem e a mãe é uma mulher, é isso, é a concepção que nós temos das coisas. Mas isso foi imposto. Não estou a dizer, mas quem é que está a dizer o contrário? É assim, a partir do momento em que geneticamente... Claro, é isso que a gente está a fazer. A partir do momento em que acho eu, em que há geneticamente um XX e um XY, nós todos somos precisos. Claro, Agora, evidente. eu acho que o mais importante é o amor. E o mais importante é a criança na sua criação. Sim, e ser amada, seja como for. Ela pode ir buscar, eu acho que a criança vai sempre precisar de uma figura masculina e de uma figura feminina na sua vida. Mas não precisa necessariamente ser a mãe e o pai na mesma casa. Pode ser as O pai duas na mães. casa e a avó na casa dela. Sim, pode ser as duas Claro. mães e o pai pode ser um avô, pode ser um tio, Claro. pode ter uma figura Por exemplo, masculina. esta que vai criança do buscar. nosso conto foi educada Porque por é duas importante, mulheres. sim. Não são um casal, mas foi educada por duas Sim, mulheres, uma por mãe uma e uma mãe e filha. uma avó, não é? Sem dúvida, mas faltou sempre, mas pode buscar um exemplo. a parte paternal, Agora, que é aquela que é focada. Uma reflexão no que eu tal- gostava no muito que a tal gente toque fizesse, que eu que- Só perceber. posso só dar. Claro, Por exemplo, no Daniela. caso da mãe solteira, a mãe solteira também só tens uma figura maternal em casa. O que é que dúvida. acontece? Os miúdos, quando são filhos de uma mãe, digamos que solteira, ou seja, em que o pai até pode estar presente aos fins de semana, mas não está tão presente, mas eles precisam de figuras. Normalmente, ou há um tio, ou há um avô, há alguém na família a Às quem vezes eles é um criam professor, afinidade. às vezes Um é professor. o chefe de escuteiros, às vezes é o É catequista, às natural vezes... irmos buscar essas afinidades. Não tem necessariamente que ser dentro de casa. É só isso que Não eu quero estou a dizer. dizer o contrário. Estou E- a e dizer qua- é quando dentro de casa tu tens duas pessoas do mesmo sexo, Sim. qual é que ele se vai referir aos dois? Não, reveste aos São dois, dois mãe, pais, são mãe, duas pai, mães. São duas mães e dois pais. duas mães Eu e não dois sei, que eu não pais. sei, Ah, nunca mas vi isso isso. é dois Mas eu pais. nunca Quando é um vivi casal isso. assim. Isso faz Também nunca bicho, faz vivi, uma mas sei, confusão. sim. Isso faz É uma muito confusão. Destaca-se mais claro. para o masculino. Faz- Não destaca-se faz mais um para o confusão. A tia e feminino. 99% da Porque sociedade. depois, Mas às vezes é a exatamente, mãe e e a mãe e o normal que pai e o assim pai, não seja. regra. São mudanças. Exato. E depois as mudanças não se dão, as transições não são um fechar de luz. Claro. E se fosse, a gente apagava e acendia e pronto. Não, as transições querem com o tempo. O Jorge, tempo é que fazem as transições. 95% Tu não das podes- pessoas pensa Exato. como tu. Sim, exato. Por E isso, depois, não- e eu e até tem as nem duas sequer estou a conclusões, é dizer, normal. porque depois eu saio daqui e a minha aceitação é plena, que eu não tenho nada a ver Olha, com Jorge, isso. eu queria estou só- a pôr eu queria em só fazer- discussão, E fazes a muito questão. bem. É, não, e Ah, é não, ótimo, e é ótimo, e a gente para mim, agradece. isso é Não faz bem. diferença E a gente nenhuma agradece. que ele E a tenha gente dois pais agradece. ou duas E queria mães. só- Eu preocupa-me é quando ele vem para a rua e as crianças chamam-lhe ou começam a Posso mandar só fazer, bocas, quero né? só fazer um paralelismo, Faz favor. que eu acho que vai-nos Desculpa. ajudar a pensar um bocadinho nós sobre isso, que é, quando surgiu a primeira criança mestiça, essa primeira criança mestiça sofreu imenso. Claro. Hoje em dia, nenhuma criança mestiça sofre. Podemos... Crianças interraciais, ok? Existe imenso. Nós estamos numa aldeia global. As pessoas emparelham-se com raças diferentes, nacionalidades Mas ainda um diferentes. bocadinho. Ainda muito. Por mais que Ainda não muita queiras. gente. A aceitação. Se tu porventura te vês um filho de cor, toda a gente te vai questionar. Sim. Pronto, isto não tens dúvida E nenhuma. as loiras de olhos Vamos azuis chegar. ainda são as E santas, claro, por isso. não tens dúvida nenhuma, essas coisas. Mas há uma aceitação cada vez maior. por Claro, isto. os tempos vão A criança mudando, tem traços evidente. orientais e tem traços Evidente. europeus. Ora E bem, pronto, e aceita-se ah. muito melhor isso agora. Claro. Quando se começar a aceitar o melhor, que os casais homossexuais cuidem, amem, nutram crianças, o que é que acontece?
vai se tornar também muito normal que tenham 2 pais ou que tenham 2 mães. Como Claro, houve sem uma dúvida, altura, o problema são os como houve primeiros. uma altura Claro. em que era muito difícil as crianças assumirem que só viam com a mãe e só viam com o pai, ou que viviam com os alojamentos diferenciados, que os pais eram divorciados. Os primeiros filhos de pais divorciados isso era foi um muito caos. difícil. Claro. Hoje em dia, a estatística aponta que a maior parte das crianças são filhas de pais Hoje, divorciados. exato, e hoje Claro. só não existem Cada filhos vez mais. E hoje só não existem filhos de bastardos, chamados bastardos por imposição de lei. Não foi por outra razão. Temos que ver as coisas e temos que pôr os pés bem assentos no chão. Bem, a gente está mesmo quase a terminar. Pronto, E queremos ouvir o poema, o teu poema, Jorge. Só antes de ouvirmos o poema, deixo só essa questão. Faz sentido, também pegando naquilo que o Jorge disse, faz sentido nos tempos atuais, nas situações em que há tanto divórcio, tantas formas de familiar diferentes que já não são a nuclear, que é as famílias monoparentais, as famílias recompostas, os meus, os teus, os nossos, não é? As famílias homossexuais. Faz sentido ainda nos espaços educativos se celebrarem dias da mãe e dias do pai? Era aí que eu Depende, iria se calhar chegar se continuássemos. pode fazer sentido desde que os reestruturem. Ok. Pois, mas aí acabam-se Vamos os questões. lançar, eu vou lançar, essa pergunta fica aí para pensarem em casa. Na minha opinião, já não faz sentido. Faz sentido celebrarem outras datas. Há a data do autocuidado, há a data do mindfulness, há outras datas celebrativas que nos ajudam e que nos convidam a olharmos para dentro de nós. Se já me adoram o dia da mãe, porque é que não anda a acabar com ele? Não é acabar com os dias. Não, acabar no é sentido acabar com os de dias. não Os festejar. dias podem existir e as famílias decidem como é que os querem celebrar. Sim, não precisa levar o postal para casa a dizer... Exatamente. Claro, A exatamente, questão é é preciso esta. isso que eu... Pai, não é? Exatamente, porque até pode não ser o melhor pai. Eu Exato. imagino aquela criança que vive com o padrasto e que o padrasto é uma figura espetacular para essa criança e o pai, pronto, é uma figura mais ausente e ela leva para casa para o melhor pai do mundo. Eu vou dar este postal a quem? Olha que há é que crianças leva- que dizem que quer fazer para o meu Eu quero padrasto. fazer para o meu padrasto. E acho muito correto. Bem, estamos mesmo aqui na nossa reta final, mas claro, se há Jorge Moraes, há poema, não saímos daqui sem ouvir o poema de Jorge. Então, cá vai ele, não é? Pai Natal, nesta carta que te vou escrever, não te pedirei brinquedos em forma de carros desportivos, nem motas de altas cilindradas. Este ano quero um Natal diferente, cujas luzinhas do firmamento brilhar possam, mais que as LEDs do vizinho. Que os cheiros a bombas e mortes das guerras em televisões passadas trocadas sejam pelos inebriantes aromas de alecrim e flores silvestres. Que os abdômenes inchados se trocam por barrigas cheias e as lágrimas em face de nuas crianças não se perpetuam em simples lembranças. Não te faças achar de acreditar em épocas de magia, que possam se soltar gaitadas de alegria, que hosanas se cantam em harmonia. Que hoje e para sempre me façam acreditar que a justiça existe neste lugar para que eu da religião não possa mudar. Muito Espetacular. bem. Maravilhoso. Bem bom, esse nó que fechei bem, senão vocês cortavam-me as orelhas. Muito Credo, bem. nunca. Eu acho que foi uma forma brilhante de nos despedirmos hoje, de vocês aí em casa, desejando um excelente Natal, festas felizes para todos e se calhar vamos mandar uns corações lá para casa. Feliz Natal. Até Feliz para a Feliz semana. Natal para todos.